Meu bom dia a todos vocês, meus queridos e amados irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Seja bem-vindo na nossa sala desta manhã, nossa sala da esperança, onde nós nos reunimos todos os dias para a meditação, para o estudo da nossa lição. Que Deus abençoe a todos. Hoje nós temos uma lição muito importante, a lição de segunda-feira, a bênção do trabalho. Será que o trabalho é uma bênção? A Bíblia vai responder para nós e nós vamos pedir a Deus através da oração para que Deus ele possa abrir o nosso coração, para que nós possamos entender esta tão importante lição para nós. Vamos orar. Deus Pai, querido nosso Senhor que estás nos céus, muito obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de nesta manhã, mais uma vez, podermos estudar uma tão importante lição, uma lição fantástica, uma lição muito importante, uma lição que vai nos trazer muitos ensinamentos. Nós o pedimos, ó Pai, que ilumine a nossa mente para compreendermos a Tua vontade e enche o nosso coração do desejo sincero de vivermos uma vida de prática através dos Teus ensinamentos. Que o Teu Santo e Bom Espírito nos ilumine, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, a bênção do trabalho. Hoje nós vamos estudar alguns textos, por exemplo, o livro de Gênesis, capítulo 2, verso 15. Temos também Eclesiastes 9, verso 10. E 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso de 8 e 10. Será que o trabalho é uma bênção? Quem originou o trabalho? E de onde veio o trabalho? Tá? Então, a menos que a pessoa seja rica ou beneficiada de um fundo monetário que os pais criaram para que ela nunca tivesse que trabalhar, mais cedo ou mais tarde, vai precisar trabalhar. Talvez pelos esforços dos pais, pelo um trabalho excessivo, com o desejo de deixar uma boa herança para os filhos. Muitas vezes os filhos recebem como herança, aí de mão beijadas, e não tem nada de errado, receber uma herança deixada pelos seus pais. Agora, queridos, será que geralmente aqueles, os filhos, no caso, que recebem uma herança deixada pelos seus pais, aonde ele não teve, assim, um acompanhamento, não teve uma participação para que fosse conquistado aqueles bens que ele agora está herdando, será que ele vai dar tanto valor como deu os seus pais? Essa é uma pergunta considerável e importante. Muito bem. Agora, outra pergunta. É importante realmente os pais se esforçarem para deixar alguma coisa como herança para os seus filhos? Alguns bens, quem sabe uma conta em banco com uma quantia de dinheiro em depósito? Será que isso é importante? São perguntas que muitas vezes, queridos, muitos têm dúvida, mas a Bíblia vai responder para nós. Tá? Aqui a nossa lição, por exemplo, em Gênesis, no capítulo 2, verso 15, queridos, vem contando para nós que desde o Éden, mesmo antes do pecado surgir sobre a terra, dos nossos primeiros pais pecar, Deus já havia estabelecido o trabalho para os nossos primeiros pais. Mas eles tinham necessidade de trabalhar? Claro que sim, queridos, precisavam trabalhar.
Mas eles não tinham tudo ali no jardim? Claro que tinha. Mas Deus disse assim, vocês vão, né, trabalhar no jardim, vocês vão cultivar, vocês vão plantar, vocês vão colher. Tá? É claro que Adão e Eva recebeu ali já prontinho o jardim quando Deus a criou, queridos, porque na chegada deles eles não iam encontrar nada se Deus não os criasse. Não é verdade? Então Deus o criou e deu ali para eles, para o começo. Mas eles precisariam trabalhar. Tá? É claro que a terra ia ser muito produtiva, tá? Eles não iam plantar para perder, tá? Não ia existir ladrão para roubar aquilo que você plantasse, tá? Então, iria ser um sucesso, tá? Mas eles precisariam de trabalhar. Queridos, Deus sabia que o corpo humano que Ele mesmo havia criado necessitaria de exercício físico. E nada melhor do que o trabalho que Deus deu para Adão e Eva, cultivar a terra, plantar a terra, cuidar do jardim. Tá? Ali eles estavam trazendo muitos benefícios para o seu próprio corpo. Eles precisavam, sim, trabalhar. O trabalho foi uma invenção divina para ser uma bênção. Embora Adão e Eva tinham tudo ali, queridos, que Deus o havia criado e dado para eles, mas eles não seriam felizes, tá? Se eles não tivessem o que ocupar, desenvolver o seu corpo, exercitar o seu corpo. Tá? Então, eles terminavam um dia, amanhecia o dia, não tinham o que fazer, né? Andavam um pouco por ali, passeavam um pouco, contemplava a natureza, admirava a tão bela criação, mas mesmo assim não era o suficiente para eles ser felizes. O trabalho, quando nós trabalhamos, queridos, com amor, quando nós dedicamos ao trabalho, fazendo realmente aquilo que nós gostamos, tá? E você trabalha com alegria, com prazer, com todo o amor, com todo o carinho, como se você estivesse trabalhando para Deus. Então, queridos, aquilo traz alegria, traz prazer. Era isso que Deus queria que Adão e Eva pudessem sentir. Além de tudo que Deus havia criado, mais ainda, o privilégio de estar cuidando ali dos animais, estar cuidando da natureza, cultivando ali, plantando, né? Vendo, né, a semente germinar, crescer, produzir o seu fruto. Isso era uma alegria para eles. Tá? Muito bem. Em 2 Tessalonicenses também, capítulo 3, queridos, o Senhor Deus disse assim, olha, tudo que vier às mãos para o fazer, aliás, desculpa, eu estou lendo Eclesiastes capítulo 9, verso 10 primeiro. Diz assim, olha, tudo que vier às mãos para o fazer, faça-o conforme as suas forças. Então, o nosso trabalho, queridos, a nossa missão, quando você está numa empresa, quando você uma pessoa autônoma, quando você, desenvolve alguma coisa, você precisa fazer com muita alegria, conforme toda a sua força, com todo o prazer, com todo o carinho. Nós não podemos ser preguiçosos. Queridos, precisamos aprender a levantar cedo. Ter alguma coisa para fazer, isso traz muito alegria. Se você é um prestador de serviço, se você tem um patrão, faça o serviço como se você estivesse fazendo para Deus. É assim que diz a palavra de Deus, tudo que vier às tuas mãos para o fazer, faça-o conforme as suas forças. Nunca devemos ficar ali simplesmente esperando, aguardando, para que o dia passe logo, para que o dia passe rápido, para a gente, já parar.
Se nós temos força, queridos, vamos trabalhar as horas que foi designadas para a gente executar, fazer com carinho aquele trabalho. Você entendeu? Pois é. Muito bem. Agora, o que diz em 2 Tessalonicenses 3, 8 a 10, diz assim, olha, nem jamais comamos pão à custa dos outros. Pelo contrário, trabalhamos noite e dia para não sermos pesados aos outros, e isso fazemos por exemplo, porque se alguém não quer trabalhar, também não deve comer. Que palavra dura, hein? Pois é, Paulo está dizendo aqui, queridos, quando ele escreveu essa carta aos irmãos de Tessalônica, ele está dizendo assim, meus irmãos, nós não deveríamos nem estarmos dividindo nosso tempo na obra missionária e trabalhando para ganhar dinheiro para nos mantermos. Porque aquele que prega o Evangelho deve viver do Evangelho. Mas ainda assim nós não estamos dependendo nada disso, nós estamos trabalhando a fim de que nós possamos nos mantermos. E Paulo está dizendo, muitas vezes nós trabalhamos até um pouco mais, trabalhamos até algumas horas da noite. Paulo está dizendo assim, porque nós não queremos viver dependendo uns dos outros. Queridos, a palavra de Deus diz que nós devemos trabalhar para não vivermos a dependência uns dos outros. A não ser uma pessoa inválida, uma pessoa que não tem condição, uma pessoa que precisa realmente de ajuda, mas se você tem saúde, sabe, se você tem o seu corpo perfeito, se você não tem nenhuma deficiência, então, queridos, precisamos trabalhar. É uma ordem de Deus. Deus não está simplesmente pedindo, é uma ordem de Deus. Tá? Porque ainda disse uma palavra que é um pouco dura, mas é uma realidade. Se a pessoa não gosta de trabalhar para ganhar o seu sustento, para ganhar o seu pão, ele também não deve comer, diz a palavra de Deus. E muitas vezes nós erramos quando uma pessoa pode trabalhar, pode procurar alguma coisa para fazer, para ganhar o seu sustento, porque, queridos, por mais que haja desemprego, mas qualquer coisa que a pessoa pode desenvolver, possam fazer, ele consegue pelo menos adquirir o seu sustento. Isso é óbvio, tá? Nós, à luz da palavra de Deus, quando conhecemos que realmente há pessoas que estão aproveitando a oportunidade, se tornou um oportunista, sabe, porque ele não quer procurar algo para fazer, um trabalho, então é isso que a Bíblia está dizendo, ele não deve comer, então nós não precisamos ajudar esta pessoa, porque ele tem capacidade, ok? O trabalho é uma bênção de Deus, foi Deus que inventou o trabalho, porque é uma bênção, tá? Nós não precisamos trabalhar, sabe, trabalhar desesperadamente, sabe, e não termos tempo para a família, não termos tempo para Deus, não temos tempo, enfim, para curtir, né, para sair, para andar um pouco, sabe? Nós precisamos dividir o tempo que Deus nos concedeu para todas as coisas. Isso é mordomia, tá? Muito bem. Então, esse é o conselho da palavra de Deus. O trabalho não foi uma punição, obviamente. Desde quando Adão e Eva pecou, Deus continuou dizendo, Adão, você precisa agora continuar trabalhando. Assim como trabalhava antes do pecado, agora você vai continuar trabalhando para adquirir o seu pão, até que você volte ao pó, como do pó você foi formado. Tá? E então é isso, queridos, enquanto nós tivermos vida, tá? Enquanto nós tivermos saúde,
e nós podermos trabalhar, nós precisamos trabalharmos. É um conselho da palavra de Deus. Tá? Aliás, Deus é muito maravilhoso. Né? Deus ele tem conselhos para todos os aspectos da nossa vida, na verdade. Conselho para a saúde, conselhos para nós vivermos bem em uma sociedade, para sermos, bons amigos, bons vizinhos, para sermos bons cidadãos, conselhos, queridos, para andarmos nos caminhos de Deus, para termos uma vida de equilíbrio, Então a palavra de Deus, queridos, tem mensagens importantíssimas para todos os aspectos da nossa vida. Tá? Então é isso, queridos, que Deus realmente nos abençoe, que Deus nos capacite para nós, cada dia, termos força, saúde, inteligência, sabedoria, para podermos sairmos para o nosso trabalho, executar o nosso trabalho com muita alegria, tá? Porque é uma bênção de Deus fazer tudo como se nós estivéssemos fazendo, e claro, fazendo para Deus, porque diz a palavra de Deus que toda a recompensa vem de Deus. Tá? Que Deus te abençoe. Se você trabalha na sua casa, se você trabalha em uma empresa, se você trabalha como um autônomo, se você é um vendedor ambulante, enfim, qualquer trabalho que você faça para mantê-lo a sua vida é uma bênção de Deus. Então que Deus continue te abençoando a sua casa, a sua família, tá? E que porta seja aberta para você cada dia. Que Deus possa te honrar com seus esforços. Um abraço a todos e até a próxima lição. Fique com Deus.